Sejam bem-vindos ao Ambiente, onde exploramos juntos o mundo fascinante da natureza e sustentabilidade. Muito bem, o programa de hoje está imperdível, tem uma cidade fantasma. E essa não é a única curiosidade dessa história, não. Nós estamos na entrada da cidade de São João Marcos, uma das mais importantes do século XIX. Só que hoje ela não existe mais. E você vai entender o porquê agora. Nossa jornada começa em 1739, quando São João Marcos foi fundada após a construção de uma humilde capela. Abençoada com condições naturais ideais para o cultivo de café, essa pequena cidade prosperou e se tornou uma das mais ricas do Brasil colonial e imperial ao longo de 200 anos. São João Marcos era uma cidade composta por uma dúzia de ruas, 3 praças e vielas pitorescas. A área urbana tinha casas, mansões neoclássicas e ruas de paralelepípedo. E causa até um certo espanto saber que, antes da demolição, era uma cidade completamente estruturada, né? Exatamente, para os padrões lá do comecinho do século XX, só para você ter uma ideia, ela tinha estação meteorológica, ela tinha padarias, correios e telégrafos, tinha o hospital, tinha clubes, enfim, a estrutura da cidade do comecinho do século XX era fabulosa. Foi uma cidade de filhos ilustres. Figuras como Pereira Passos, prefeito do Rio de Janeiro de 1902 a 1906. Ataúfo de Paiva, homenageado com a avenida mais importante do Leblon, magistrado e membro da Academia Brasileira de Letras. Fagundes Varela, também nascido em São João Marcos, ganhou fama como um dos maiores expoentes da poesia brasileira. Lembras-te, Iná, dessas noites, cheias de doce harmonia, quando a floresta gemia, do vento aos brandos açoites? Quando as estrelas sorriam, quando as campinas tremiam, nas dobras de um úmido véu, e nossas almas unidas estreitavam-se sentidas ao langor daquele céu. O ciclo do café atingiu seu auge de prosperidade por volta de 1850, quando a população de São João Marcos, incluindo áreas urbanas e rurais, alcançou 18 mil habitantes. Essa maquete representa a cidade em 1939, exatamente o ano em que ela foi tombada e deveria ter sido, então, preservada para sempre. Mas aí, em 1940, exatamente um ano depois, ela foi destombada e logo em seguida destruída. Para a gente entender essa história, a gente precisa voltar lá no governo de Getúlio Vargas, né? Estado Novo, durante os anos de 39, 40, quando, diante da necessidade de criar-se um novo reservatório de água para a produção de energia elétrica que contemplasse toda a região do Rio de Janeiro, era preciso elaborar um novo projeto de captação de energia. E aí chegamos nesse momento X
do governo de Getúlio Vargas quando uma decisão precisava ser tomada. Havia, nesse momento, duas opções que o governo deveria ponderar e escolher. Uma seria utilizar as águas de Ribeirão das Lajes ou, então, o Rio Paraíba do Sul, num projeto muito mais ambicioso. Após meses de discussões, a comissão designada pelo então presidente Getúlio Vargas foi decisiva. As águas de Ribeirão das Lajes eram mais puras, os custos de construção eram mais baixos e o tempo de execução era 3 vezes menor. Foi feita uma proposta de inundar completamente a região para elevar a altura do reservatório. O SFAM, que era então o órgão regulador na época, hoje de nome IFAM, resolveu concretizar toda a importância dessa cidade, conferindo a ela o status de patrimônio nacional, numa tentativa de preservar as estruturas arquitetônicas daquele município. O governo de Getúlio Vargas revoga essa lei de tombamento, tornando a cidade apenas uma cidade, né? Portanto, qualquer decisão que diz respeito a ela pode ser tomada pelo governo federal. Então, fazendas são expropriadas, casas são tomadas, né, pelo governo, seus habitantes são indenizados e precisam deixar a sua região o mais rápido possível. Quase 100 fazendas foram expropriadas. Os moradores foram indenizados e obrigados a deixar suas casas, que foram imediatamente demolidas. Depois, a cidade de São João Marcos foi inundada para construir o reservatório. Surpreendentemente, as águas não atingiram toda a área demolida, deixando a cidade parcialmente submersa e eventualmente abandonada. Os vestígios dessa cidade ficaram adormecidos por décadas. O parque foi inaugurado oficialmente dia 9 de junho de 2011. São João Marcos é o primeiro sítio arqueológico urbano do Brasil integralmente resgatado por arqueólogos. Aqui reúne algumas qualidades interessantes, né? Primeiro, é um lugar lindo, né? Nós estamos em meia Mata Atlântica. Acho que é uma combinação de fatores que realmente faz do parque um lugar muito especial. É possível visitar essa cidade fantasma para tentar desvendar os segredos submersos da antiga cidade. O Wagner, é interessante que essas árvores, elas não parecem ser daqui não, né? Na realidade, naquele processo de abandono da cidade, de 1940 até 2008, então elas possivelmente foram plantadas. Os trabalhos desenvolvidos têm o objetivo de tornar visível a estrutura básica da cidade.
pode-se dizer que a gente está no coração do centro da antiga cidade de São João Marcos. Era aqui que a juventude se reunia, vinha paquerar, vinha fazer seus momentos de descontração, né? Sim. Era exatamente aqui no centro da cidade. Bom, Wagner, embora a gente possa ver um portal aqui, tudo isso foi reconstruído, né? Exatamente. Houve o processo de anastilose. O que seria anastilose? É a recomposição parcial da sua estrutura, só que tem um detalhe muito importante, utilizando peças originais da própria construção. Nossa, deve ter sido um grande quebra-cabeça, Exatamente. É um quebra-cabeça. A gente vai montando pecinha, pecinha ali, pecinha aqui, até tá desse jeitinho que está hoje aqui no Parque Arqueológico. Gente, olha só que legal. Nessa sala aqui, onde o público não tem acesso, ficam guardadas algumas peças que foram encontradas nessa cidade que existiu aqui. E é aqui nessa sala que são guardados alguns itens de grande valor histórico. Por exemplo, olha aqui nessa caixa, são fragmentos da Igreja Matriz. São devidamente embalados e catalogados para estudo. No Centro de Memória nós temos uma série de objetos que foram doados ou pelas famílias que viveram aqui, né, seus descendentes, ou achados nas prospecções arqueológicas que marcaram a primeira fase de criação do parque. É um centro de memória que tem, além dos painéis que contam um pouco diversos aspectos da história de São João Marcos, é enriquecido por esse acervo. E aquele azulejo que a gente viu lá na sala, ele está aqui também, né? Exatamente, ele fazia parte das torres cineiras da matriz de São João Marcos. Ele está também preservado aqui. E depois que a igreja foi implodida, os pedaços ficaram todos espalhados por aí e depois colocados dessa forma porque representam as torres dela, né? Exatamente, elas estavam todos espalhados, depois colocaram certinho, que representa as duas torres cineiras da antiga igreja matriz. Acho que eu consigo imaginar o tamanho dessa igreja, era bem grande, né? É bem grande, ela começa aqui e vai até lá ao fundo, né? Uhum. Então ela era bem grande para os padrões da época. Né? E é só uma parte pequena dela que foi restaurada, né? Exatamente, nós estamos exatamente aqui, o piso de pedra doce e mármore, lembrando que a matriz é lá de 1801, então preserva até hoje o piso original da antiga matriz de São João Marcos. Toda a reconstrução parcial da sua estrutura. E Flávio, e é bom lembrar, essa igreja aqui de Matriz São João Marcos, ela foi dinamitada. E também nenhum morador queria fazer esse trabalho, não, porque já viu, né? A relação com Deus, com o sagrado. Nossa, dinamitar uma igreja tem que ter muita coragem, né? Exatamente. Daí vieram pessoas de fora para fazer esse serviço que implodiu a igreja Matriz. E aqui, bem pertinho da igreja, a principal casa da cidade, né? Exatamente. Na época do Brasil Colônia, o Capitão Mora era o tipo de como se fosse um delegado hoje. Ele cuidava das polícias da antiga cidade de São João Marcos. E essa era a casa dele. Exatamente, o casarão imponente, com 2 pavimentos, né? Então era bem no centro do coração da cidade de São João Marcos. Nos anos 20 do século passado, aqui virou uma escola
e um clube. Então, olha só, a paquera já rolava solta, né? Era um lugar animado aqui, então, né? Um lugar animado. São João Marcos, olha, estava à frente do tempo dela, viu? Animação total. Eles não perdiam tempo, não. E aqui o contexto histórico é levado tão a sério que, olha só, o restaurante tem vários pratos que são baseados no livro de receitas daquela cidade que existiu. Essa aqui é a banana capote, uma massinha de banana enrolada com sorvete de creme. Muito legal, né? Então a gente estudou esse livro de receitas, escolheu algumas receitas para compor o nosso menu e criamos também alguns outros pratos, sempre batizados em homenagem a alguma pessoa importante ou algum fato histórico ou a algum aspecto relevante do parque. Você imaginava um lugar desse aqui no estado do Rio? Muito legal, né? Lembrando que o parque é aberto à visitação. E no próximo bloco você não pode perder uma história intrigante que começa há milhões de anos atrás. Ambiente-se de volta, e você sabe que aqui no programa a gente fala muito sobre saneamento e é um tema que tem muitas dúvidas no ar. Tá na hora da gente responder algumas perguntas. O povo quer saber. Eu sou Giselda, moradora aqui do centro de Cabo Frio. No verão, costumo muito receber visitas, parentes e amigos. O que eu tenho que fazer para não faltar alguém em minha casa? Então, dona Giselda, assim como o comércio também se prepara para receber, principalmente no período de verão, mais pessoas, comprando mais mantimentos para fazer mais pãozinho na padaria e como outros empreendimentos, você precisa considerar o número de pessoas que vai estar no seu imóvel nesse período para fazer uma conta simples, para garantir que você passe esse período de forma mais confortável em relação à água disponível. Para você calcular, basta considerar em torno de 200 litros de consumo diário por pessoa, multiplicar isso pelo número de pessoas na casa, um exemplo, 5 pessoas, vai dar em torno de 1.000 litros por dia e considerar 5 dias de armazenamento. Então, 1.000 vezes 5 seria uma capacidade de 5.000 litros para passar esse período de 5 dias de forma confortável, caso você não tenha uma cisterna. Meu nome é Alexandra, eu sou moradora de Cabo Frio e eu sempre escuto falar sobre o tratamento de esgoto em tempo seco. Mas o que é isso? Então, Alexandra, o sistema de captação em tempo seco foi um dos principais contribuidores para a recuperação da Laguna de Araruama nos últimos 25 anos de operação da Prolagos. Ele é importante porque ele acelera essa condição de tratamento, uma vez que ele aproveita a galeria de drenagem pluvial já existente em todos os municípios da área de concessão, interceptando eles antes que eles cheguem no corpo hídrico e direcionando todo o volume para o sistema de coleta e para as estações de tratamentos operadas pela Prolagos. Tudo que é coletado continua sendo tratado normalmente. Oi, meu nome é Isis. É verdade que as estações de tratamento de esgoto não funcionam? Oi, Isis. A Prolagos é responsável por 7 estações de tratamento dentro da área de concessão, com diversos tipos de tratamento, e todas operam 24 horas por dia para garantir todas as etapas.
Além disso, elas passam por manutenção de forma frequente e para esse ano já tem a previsão de início de obras de ampliação de diversas unidades de forma a adequar o sistema para o dimensionamento populacional. Isso é uma forma de atender cada vez melhor a população. Olá, meu nome é Priscila, sou moradora de São Pedro da Aldeia. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sempre vejo os caminhões-pipas abastecendo, os comércios, os restaurantes da cidade. Essa água é de qualidade? Oi, Priscila. É importante verificar a fonte desse caminhão. A Prolagos, dentro do escopo de abastecimento, em algumas necessidades pontuais, disponibiliza o caminhão-pipa, porém é um caminhão-pipa identificado. É importante se certificar se esse caminhão-pipa é regular, uma vez que a concessionária disponibiliza, em casos emergenciais, esse abastecimento. Porém, junto ao abastecimento, é emitido um laudo e junto a esse laudo, além da qualidade da água testada, existe um número de lacre que pode ser verificado pelo cliente no momento do abastecimento. Outra dica importante é que o pagamento pelo abastecimento através do caminhão-pipa é feito pela fatura da Prolagos, assim como acontece pela água fornecida pela rede de distribuição. Muito legal responder as dúvidas da população sobre o saneamento da região, hein? E agora a gente vai para a reportagem intrigante sobre as pedras sulcadas do Morro da Guia. Hoje é uma oportunidade rara aqui no Ambiente-se porque a gente está participando de uma aula da disciplina de Geoconservação com o pessoal do curso de Geologia da UFRJ. Quem está comandando essa aula de campo é a professora Kátia Mansur, que trouxe os alunos aqui para Cabo Frio, um roteiro pela região dos lagos, na verdade, né? E qual a importância do pessoal do curso de Geologia visitar aqui o Morro da Guia? Bom, primeiro diz respeito à importância de entender a conservação de lugares como esse, das rochas que existem. Porque muitas pessoas pensam que rocha dura para sempre, é tudo igual, né? Só que as rochas são diferentes e elas também sofrem com a ação humana e também com as intempéries, chuva, sol. E aí a gente está olhando aqui um sítio natural e um sítio arqueológico que tem aqui em cima no Morro da Guia, que conta um pouco da história de Cabo Frio, antes dessa história que a gente conhece a chegada dos portugueses, a história da terra e a história de povos que viveram antes da chegada dos portugueses. E a história de Cabo Frio não pode começar com 1503, ela tem que vir antes. Essa história do Brasil que a gente não sabe direito como é que é, mas que está aqui presente e que é um tesouro. A gente está aqui há pouquíssimo tempo e o tempo geológico é muito amplo, a gente não sabe de absolutamente nada, né? Até a gente que estuda, a gente fica espantado quando a gente aprende alguma coisa nova, porque, nossa, tanto tempo assim a gente fica assim tentando calcular, mas é um cálculo inestimável, não tem como. A grande maioria das rochas que a gente vê aqui, elas têm 2 bilhões de anos, ou seja, a Terra tem 4,5 bilhões de anos e as rochas aqui têm quase metade da idade da Terra, uma coisa incrível, né? E essas rochas, na verdade, elas vieram para cá, se juntaram aqui há cerca de 500 milhões de anos, quando a gente colidiu com a África. Então, são rochas que vieram da África, que se juntaram a nós e depois há 130 milhões de anos a gente quebra e a África vai e esse pedaço de rochas que ainda se encontra semelhantes lá na África ficaram aqui. Então é um lugar que as pessoas estudam muitos pesquisadores estudam para entender a dinâmica da Terra, de como que a Terra se formou, como que esses pedaços que a gente chama de blocos, as placas tectônicas, se juntaram ao longo desses milhões de anos para formar essa Terra que a gente conhece, que há 2 bilhões de anos atrás era muito diferente dessa, e que hoje a gente conhece pela geologia. A geologia conta essa história, né? Esse é o papel do geólogo, é decifrar a história da Terra.
como foi identificada essa semelhança entre as rochas do litoral aqui de Cabo Frio, da região dos lagos, com as rochas na África? Desde a década de 80, vários cientistas, na verdade várias mulheres cientistas trabalharam aqui e foram identificando. Tem várias professoras da UERJ, da UFRJ, que trabalharam nas suas teses de doutorado, de mestrado, suas pesquisas, trabalharam aqui para entender essa evolução geológica desse terreno que é tão diferente do resto do Brasil. Aqui nós temos uma singularidade, que são rochas que não se encontram semelhantes em outras áreas. E esse projeto ele se baseia na educação, no turismo sustentável e na conservação dos sítios que contam essa história ambiental e social da região. As pedras sulcadas têm deixado os arqueólogos curiosos por gerações. Essas ranhuras, profundas e precisamente entalhadas, são um mistério que tem desafiado a compreensão humana. Teorias intrigantes sugerem que as pedras sulcadas foram usadas por civilizações antigas para rituais e cerimônias. Alguns acreditam que as ranhuras carregam um significado cósmico, enquanto outros creem que podem estar ligadas a observações astronômicas. Para a geóloga Kátia Mansur, a explicação é mais simples. Esse lugar era uma fábrica de ferramentas. Qual a importância desses sulcos nas rochas e o que eles significam? Os arqueólogos, eles informam que esses sulcos representam antigas oficinas de fabricação de artefatos líticos, ou seja, artefatos de pedra, machados e outras coisas afiadas. Então, aqui no alto, que a gente tem aqui essa rocha dura, que vai servir de produto para construção desses artefatos, machados e pontas de lança e tudo mais, são usadas, e esses sulcos são onde eram afiadas essas ferramentas. Então, a gente vê uma fábrica, a gente está vendo uma fábrica aqui em cima, segundo os arqueólogos, né? Essa mesma rocha tem lá perto da Fazenda Campos Novos com esses mesmos sulcos, que são marcas de um momento de produção de artefatos de uso corriqueiro daquelas populações que a gente chama de sambaqueiros, que são aqueles habitantes que a gente já conversou sobre isso, que viviam no litoral antes da chegada dos Tupi-Guarani, dos Tupinambá, que são os indígenas que a gente conhece hoje. E a gente vai ter sambaquis aqui na região às dezenas, Cabo Frio é cheio. Ali perto do Forte São Mateus tem vários, um deles debaixo daquela duna grande, Duna Boa Vista, que tudo mostra que era altamente povoada. Se essas pessoas que viveram aqui, viveram há cerca de 4.000 anos, muito dessa paisagem que a gente estava vendo estava alagada. E a gente teria algumas poucas, há 5.000 anos isso aqui era só algumas ilhas, e essa daqui era uma delas. Porque o nível do mar estava 3 metros acima do atual, ou seja, onde estão esses prédios, era tudo mar.
Mas o que a gente vê aqui é que eles tinham domínio de uma técnica de usar a rocha para poder sobreviver nesse ambiente. E a gente vê aqui conchas, não são conchas marinhas à toa, elas foram trazidas para cá e servindo de alimentação possivelmente para essas populações. A presença das conchas, eu acho que é um sítio arqueológico muito interessante, porque a concha era a alimentação, possivelmente, deles, que traziam da parte de baixo para cá. Então, esse lugar ele é importante para trazer essa informação sobre essas pessoas que viveram aqui, que se sabe pouco sobre elas, a não ser por esses registros que ficam nas conchas e nas pedras, né? Então, acho que isso as rochas guardam muito isso, porque elas são muito resistentes, né? O Morro da Guia é uma raridade geológica. Tem um tesouro esculpido nas próprias rochas. É testemunha silenciosa de séculos de história. Suas formações geológicas nos permitem viajar no tempo. O nome é por causa da Capela de Nossa Senhora da Guia. Ela foi construída em 1740. 44 anos depois do antigo convento de Nossa Senhora dos Anjos, de 1696. Os prédios são monumentos históricos tombados pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Esse conjunto formado pelo convento e pela capela, hoje fica bem no meio do centro de Cabo Frio. Mas na época em que esses monumentos históricos foram construídos, eles representaram uma expansão da cidade, né, Ivo? É, isso aí. Foi uma mudança de estratégia de ocupação do ambiente, né? A cidade surge na passagem como uma estratégia de contenção desse acesso, né? Uma questão muito fundamental para a ocupação do entorno da lagoa, mas existia um problema lá, a gente não tinha água, e o mangue cercava o espaço, era difícil a cidade crescer. Então houve uma mudança para a região do Itajuru, que é essa onde a gente está, onde a gente ainda tem a fonte e a água era abundante. Então é nesse momento que a cidade começa a se desenvolver entre a matriz e o convento de Nossa Senhora dos Anjos, ambos do século XVII, e que vão estruturar o que é essa nova centralidade da cidade de Cabo Frio. Por que o convento é um bom exemplo quando a gente fala de restauração de patrimônio histórico? Ótima pergunta, Tomás. O importante é entender o processo que ele passa, né? Até o século XIX ele ainda é um espaço religioso. A partir do momento que esse espaço ele para de funcionar, o convento entra em degradação e se transforma numa ruína. Então, quando ele é abordado do ponto de vista do patrimônio, há de se pensar o que se fazer com esse espaço. E naquele momento, né, década de 60, década de 70, há o pensamento de se reconstruir parte das alas, baseado em fotos, baseadas em informações em que a Restauro já buscava naquele momento, e se implementa, a partir daí, os primeiros passos para a criação do museu. Qual é a história desse cemitério aqui? O cemitério está dentro de um espaço construído por uma ordem de não religiosos, ou seja, são fiéis que se organizam em suporte aos religiosos franciscanos, né? As pessoas que eram enterradas aqui, elas sempre tinham essa ligação, né? Eram famílias tradicionais e famílias que estavam ligadas à manutenção tanto da prática religiosa aqui como à manutenção do próprio espaço. 300 anos atrás, frades franciscanos viviam recolhidos aqui no interior do antigo convento, que agora é um museu. Renata, vale a visita, né?
Vale muito, Tomás. E a gente gosta muito de receber as pessoas aqui. Nós estamos em um dos monumentos históricos mais antigos da cidade, tem mais de 300 anos, 337 para ser mais exata. Abriga uma das relíquias da cidade, que é o retábulo dessa igreja. Uma arte maravilhosa, toda em madeira policromada com douramento, e que as pessoas se sentem muito bem em visitar o espaço, justamente desfrutando dessa relação com a natureza que os antigos frades tinham, que é justamente isso que caracteriza os franciscanos, a sua relação com a natureza. O Morro da Guia recebe muitos visitantes, mas poucos conhecem a rica história desse lugar. O seu Gilson mora em Cabo Frio há 4 anos e já veio aqui muitas vezes, mas ficou surpreso ao saber do significado das marcas nas pedras. Olha isso aqui, seu Gilson. Vamos ver. Que dá a impressão que alguém passou com uma maquita, alguma coisa. Né? Exatamente. Segundo o que os arqueólogos contam pra gente, isso aqui, na época dos povos sambaqueiros, que eram povos pré-indígenas, eles faziam aqui, riscavam para fazer ferramenta. Então isso aqui seria um local de produção de ferramenta, né? Uma fábrica de ferramenta seria esse lugar aqui. E aqui eles tinham uma visão privilegiada da cidade, sabiam o que estava acontecendo, né? De todo o território. O território que viria a ser a cidade depois. Eu não sabia, viu? A gente não tem que fazer só a trilha em virtude da paisagem, mas sim a trilha consciente, né? Com placa de sinalização, visitantes locais, as pessoas que estão, a população que frequenta aqui, ter esse conhecimento e preservar, né? Junto com todo mundo aí, nosso mundão, essa natureza linda, né? Que a gente está contemplando aí hoje, né? Para que ela se mantenha assim para as próximas gerações. Realmente esse lugar onde nós estamos é incrível, Tomás. Tem muita história para contar. O Ambiente-se de hoje fica por aqui. Sábado que vem tem mais, tá imperdível. A gente aguarda vocês depois do Jornal Hoje. Até lá, hein? Tchau. Tchau. E essa não é a única curiosidade dessa história, não. Tem uma travadinha no final, né? Vai. Pode? Vai. Ambulância.